Sr. Presidente, uma vez mais, cumprimentar todos os presentes, saudar a presença da Sra. Ministra. Vou dividir a intervenção em várias perguntas e primeiro vamos falar de fundos, mas os fundos que vamos falar hoje são o Fundo Social Municipal e de uma vez por todas acabar com o diz que disse. No dia 7 saiu a resolução do Conselho de Ministros, no dia 12 veio a plenário, tínhamos até dia 14 para entregar alterações, ninguém responde se é verdade ou não, porque no dia 11 a Associação Nacional de Municípios informou os municípios que o acordo estava fechado, quando o processo legislativo ainda não estava encerrado. Perceber que compromisso é que existiu por parte do Governo junto à Associação Nacional de Municípios, que deu a liberdade à Associação Nacional de Municípios para dizer que já estava acordado quando o processo legislativo não estava terminado. O segundo fundo que lhe vou falar é o Fundo de Financiamento das Freguesias. Nós temos várias denúncias de diversas freguesias e uniões de freguesia que colocam em causa a transparência do fundo, a forma como foi, consideram eles, discriminado o interior em relação ao litoral. Gostaríamos de saber qual o posicionamento do Governo em relação a estas afirmações. Por último, nesta primeira pergunta, aquilo que lhe quero fazer é concretamente uma questão de saber, estes dois fundos, da forma como estão determinados, vão ou não vão implicar por parte dos municípios mais endividamento, tendo em conta que as juntas de freguesia não podem recorrer a crédito e por isso terão que ser os municípios, autarquias locais, a endividar-se para suportar aquilo que são custos afetos a tarefas que o Governo está a descentralizar, que não está a assumir e que alguém vai ter que pagar a conta. Para já, são as perguntas. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. A palavra à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, em relação ao Fundo Social Municipal, não sei se compreendi bem a questão, mas o compromisso que temos com a Associação Nacional de Municípios foi fazer o pagamento dos 104 milhões do Fundo Social Municipal até final do ano. Creio que até lá o processo legislativo estará concluído e, portanto, no que toca a afirmações da Associação Nacional de Municípios, eu desconhecia, mas é esse o compromisso que temos. No que toca ao Fundo de Financiamento das Freguesias, como sabe, há duas rondas, uma primeira ronda de atribuição que normalmente penaliza as freguesias que perdem população e depois há uma segunda ronda de compensação que procura ultrapassar esse problema dessas freguesias que perdem população e, portanto, tentamos, no fundo de financiamento, que não haja freguesias a perder fundos. Admitimos que haja neste processo freguesias que tenham perdas marginais de verba porque perderam população e, portanto, a nossa disponibilidade para conversar com as freguesias, com os municípios, até porque o Fundo de Financiamento das Freguesias passou de 270, se considerarmos a primeira ronda, Sr. Deputado, a primeira ronda, que é o Fundo de Financiamento das Freguesias, ele passou de 220 milhões, grosso modo, para 228 milhões. Portanto, teve aqui uma variação de 7,2. Eu estou a falar global. Se considerarmos depois o excedente, ou seja, a compensação, esse fundo passou de 56 para 65 milhões. Globalmente, o fundo passa de 277 para 293 milhões. Portanto, temos um aumento de 6%, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Ainda nos usa a palavra, Sr. Deputado Bruno Nunes. Obrigado. Sra. Ministra, em relação às afirmações da Associação Nacional de Municípios, é só por uma razão óbvia, porque antes do processo legislativo estar encerrado, já os municípios sabiam que o acordo estava fechado, o que consideramos uma falta de respeito pelo processo legislativo. Em relação ao Fundo de Financiamento das Freguesias, eu percebi que a Sra. Secretária de Estado, de forma muito eficiente, deu-lhe o mapa agora, mas esse mapa nós também temos dentro do Orçamento de Estado, também o conhecemos. O aumento que eu lhe estou a dizer é se confirma que foram beneficiadas determinadas freguesias do litoral em detrimento das freguesias do interior. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra. Sr. Presidente, Sr. Deputado, nós aplicamos a lei. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, por favor. Ok, não sabe do que estamos a falar. Descentralização. Vamos então mudar a página em relação à descentralização. Pergunta concreta, quantos municípios neste momento ainda não fizeram a assunção da competência na totalidade? Depois, em relação à descentralização, queremos uma resposta concreta, ou solicitamos uma resposta concreta em relação aos valores
da alimentação, da forma como foi feito o acordo com a Associação Nacional de Municípios. E queríamos também uma resposta na descentralização. A Sra. Ministra falou hoje da questão das perto de 400 escolas. Dessas 400 escolas existia uma listagem de cerca de 30 e poucas escolas que estavam catalogadas como demasiado urgentes para ser feitas durante o próximo ano. Pelo que olhamos para o Orçamento de Estado, essas verbas não estão disponibilizadas. Quero apenas confirmo, porque o PS tem utilizado muito uma expressão que era, como dizia Jorge Sampaio, há vida para além do orçamento. E nós queremos saber se há vida, onde é que vão buscar o dinheiro e o que é que vão fazer, ou se vão estar a retirar de uma rúbrica para a outra porque se esqueceram de colocar a dotação financeira nesta rúbrica. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para sempre. Deputado, peço desculpa, eu não vou poder responder na mesma velocidade a que o Sr. Deputado faz as perguntas. Peço desculpa. Na área da educação, como eu já referi, a totalidade dos municípios já exerce as competências e, portanto, nós temos um conjunto de escolas que são suscetíveis de requalificação. Temos um conjunto de escolas que são classificadas como escolas de prioridade 1. O que está previsto é que possamos usar uma parte, que terá que ser pequena, de fundos europeus e uma outra parte, obviamente, será do Orçamento de Estado. Essa verba virá de uma componente que o próprio Ministério das Finanças tem para a contrapartida nacional dos projetos e, portanto, está assegurado. Devo também dizer-lhe, Sr. Deputado, que se considerarmos o tempo que os projetos têm que ser feitos, que obrigatoriamente vão ter que ser feitos, é por isso que nós já estamos a lançar o concurso agora para ir por um período de meio ano, para que haja precisamente esse tempo para se fazerem os projetos, que neste momento são muito mais exigentes. No que toca à questão da cultura, eu há bocado já referi, na saúde, dos 278 municípios, só 52 receberam. Na ação social, em 278, estimamos que 105 municípios possam assinar. No que toca à alimentação, Sr. Deputado, o que está previsto no acordo com a Associação Nacional de Municípios é um valor máximo. Esse valor máximo por refeição passou de 2,5 para 2,75 e é esse valor por refeição que temos que cumprir, ou seja, e também está previsto que nos casos em que ultrapasse, está previsto no próprio acordo, nos casos em que ultrapasse os 2,75, o Governo está disponível para pagar mais, desde que o preço base tenha sido inferior a 2,75, para não estimular a inflação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Bruno Nunes, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Se esta meta dos 2,75, se os concursos ficarem desertos, como se antevê, como é que se irá resolver a situação? As crianças almoçam ou não? Segunda questão, em relação às dívidas da DEGAL, ou melhor, que estão inscritas na DEGAL, das despesas do município relativas, ou neste caso, nas despesas das freguesias referente ao Covid. Tínhamos tido o Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias, que numa primeira audiência disse que eram 5 milhões, o Sr. Secretário de Estado disse que rondavam os 36 milhões, hoje o Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias vem dar a mão em relação a esta questão. No entanto, sabemos, e depois de uma pergunta que foi feita pelo Grupo Parlamentar do Chega à Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, foi-nos respondido que claramente não existia, resposta vinda do seu gabinete, que não existia verbas para liquidar e que não existia nenhum compromisso, apesar da Sra. Agora Deputada Alexandra Leitão ter assumido uma responsabilidade em relação a isto. Hoje temos uma notícia pela manhã, aliás, hoje temos muitas notícias, já vamos falar delas, em que a Sra. Ministra diz que não assume as dívidas dos 156 milhões de euros das dívidas de Covid com os municípios. Afinal, em que é que ficamos? Pagam ou não pagam o trabalho que os municípios e que as freguesias fizeram em substituição do Governo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu volto a pedir aos senhores e senhores deputados que, se tiverem necessidade imperiosa de manter conversas paralelas, que o não fizessem nesta sala, porque, de facto, a acústica não favorece. Sra. Ministra, faça favor para responder. Deputado, em relação às refeições, eu quero dizer-lhe que as crianças já almoçam. As crianças, estamos a falar de contratos que foram adjudicados em julho. Portanto, nenhuma criança, não nos foi pelo menos reportado
Não, repare, nós estamos a falar o senhor está a falar de 2022, porque os 2,75 são para 2022, é o que está no acordo. E, portanto, a sua questão foi se o valor ultrapassar os 2,75 as crianças não almoçam. Eu estou a dizer que as crianças já almoçam, porque o ano escolar já abriu, as crianças já almoçam e não foi pelo facto dos municípios terem esta competência que ouvimos, aliás, talvez tenha sido dos anos em que a abertura do ano escolar decorreu com maior tranquilidade. Em relação às despesas Covid, em relação às freguesias, devo dizer que o reporte que foi feito à ADGAL, mas sem documentação, o reporte feito à ADGAL das juntas de freguesia é de 22.122.071 euros. 22.122.071 euros. É o reporte sem documentação que foi feito pelas freguesias à ADGAL. E, portanto, é este o valor que temos de reporte. Não temos valor documentado. O Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, já veio aqui, já assumiu o compromisso de trabalharmos. No que toca aos municípios, eu disse à Comunicação Social o que já referi à própria Associação Nacional de Municípios. Nós lançámos um aviso através do Fundo Social, Fundo de Solidariedade da União Europeia, de cerca de 60 milhões de euros. Até ao momento, nós temos uma utilização que não chega aos 40 milhões de euros. E, portanto, mantemos, enquanto não percebermos o que é que os municípios têm a aportar mais de despesa, nós não temos condições em pagar 156 milhões de euros, cujos documentos não conhecemos e, portanto, não temos condições de assumir esse compromisso. É isso que eu transmito e é isso que transmiti à Associação Nacional de Municípios. Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra dispõe ainda de 1 minuto e 16 segundos, enquanto que o Chega depois dispõe de 3 minutos e 33. Sr. Ministro Deputado, faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, chegamos à conclusão que nem a Sra. Ministra confia nos autarcas do PS, porque a realidade é que a maior parte dos autarcas são do PS e os senhores colocam em causa os valores que estão inscritos na DGAL. Já se falou em 5 milhões, o Sr. Secretário de Estado falou em 36 milhões e a senhora hoje veio dizer que são 22 milhões. Como se mais milhão, menos milhão, isto não fizesse grande confusão. Até fiz uma vez, está a ver? Olha, desagregação das freguesias. Vamos mudar de página para tentar facilitar. Desagregação das freguesias. Os senhores têm alavancado muito essa ideia junto das freguesias do Partido Socialista, até porque percebemos que é necessário dar mais empregos para as bases e nós gostávamos de saber se está previsto algum apoio às uniões de freguesia, nomeadamente naquilo que será a criação do processo de desagregação das freguesias. Eu acredito que não terá a resposta, mas vou aguardar que me diga o que é que pensa sobre isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para responder. Sra. Ministra. Senhor Deputado, o senhor acabou de referir um número que eu não referi, que é 22 milhões. Não, são 23.122.071. Pronto, para não haver mais um número que traga mais confusão ao processo. Em relação Senhoras e senhores deputados, eu compreendo que a circunstância de reunirmos na sala das sessões possa potenciar um ambiente que não é propriamente conforme com aquilo que estamos aqui a fazer, que é a apreciação na especialidade da proposta de lei do Orçamento de Estado. Portanto, os à parte, primeiro, não são audíveis fora desta sala, só incomoda o Presidente da mesa, mas faz parte. Mas, neste caso, queria que a Sra. Ministra tivesse condições para responder às perguntas que foram colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Nunes. Sra. Ministra, faça-o prosseguir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, em relação à pergunta que colocou concretamente e com toda a transparência, não está pensada nenhuma verba para esse processo administrativo. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Bruno Nunes, ainda nos usa a palavra, faça favor. Sr. Presidente, uma vez mais, obrigado. Em relação aos 36 milhões, está gravado, foi em audiência no Parlamento, foi o Sr. Secretário Carlos Miguel que não se recorda certamente do que disse. Uma pergunta que tem a ver com coesão territorial para nós também. Em relação às portagens das pontes sobre o Tejo, não vou falar das do interior. Tivemos esta semana uma reunião com o Lusoponte que diz que aguarda
que aguarda, porque isto também terá a ver com coesão territorial, que aguarda que o Governo os contacte para poder analisar, dentro do contacto da parceria pública ou privada, se assume ou não assume os eventuais aumentos até final do ano, porque até hoje ainda não fez contacto absolutamente nenhum. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu já tenho a missão das portagens do interior e da A22, portanto, não me queira dar mais missões impossíveis. Quero dizer-lhe que não acompanho o dossiê. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Dr. Bruno Nunes, faça favor. É fantástica a resposta. Pronto, de qualquer forma, vamos falar então da eletrificação da linha do Alentejo, que os senhores vocês hoje tentaram meter o máximo possível informações em tudo o que é jornais, foi do Alentejo e tudo e mais alguma coisa. O curioso é que a eletrificação da linha do Alentejo vem a dizer, hoje nos jornais, dito pelo Partido Socialista, que avançará até 2025. Eu gostava que me explicasse porque é que no dia 4/11/2021, no base.gov, já está lançado o procedimento para fazer a eletrificação. Porque é que só passado 5 anos é que tencionam avançar com aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro foi apresentar a Bruxelas como sendo algo que estaria pronto até 2024. Sr. Deputado, muito obrigado. Sra. Ministra, para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, em relação à pergunta, porque só agora é que lançámos, a única coisa que lhe posso garantir é que assegurámos os meios financeiros para finalmente ser lançado o concurso e aí sim estive envolvida. Em relação ao histórico, não tenho esse histórico, mas posso congratular-me porque, de facto, o concurso da eletrificação da linha do Alentejo já foi lançado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. A palavra novamente ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Faça Sr. favor. Presidente, eu faço questão de depois entregar para fazer chegar à Sra. Ministra o contrato que está publicado no base.gov, onde a eletrificação e a ligação ao aeroporto de Beja, que os senhores agora querem separar, já estava adjudicado e foi anunciado inclusive para Bruxelas. Portanto, a senhora não sabe, eu faço questão depois de distribuir pelas bancadas para ter conhecimento. Em relação também, o Governo hoje anuncia a NUTS 2 para a Península de Setúbal nos próximos dias. António Costa já anunciou isto antes das eleições, uma semana antes, um mês antes, 3 meses antes. A senhora Ministra Ana Catarina Mendes também já foi apresentar isto e agora vem apresentar mais 2 dias. O que é que pretendem fazer em relação à NUTS 2 de Setúbal? Avança, não avança ou fica para as eleições europeias? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder. Faça favor. Eu quero, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, nós hoje aprovámos em Conselho de Ministros uma resolução do Conselho de Ministros que aprova a NUTS 3 para a Península de Setúbal e nós já comunicámos à Comissão Europeia a intenção de constituir na Península de Setúbal uma NUTS 3 e uma NUTS 2. É um território que, pelo facto de estar inserido na área metropolitana de Lisboa, tem sido sistematicamente tido apoios que não correspondem com a sua realidade em termos de desenvolvimento e, portanto, no resultado dessa interação com a Comissão Europeia, nós hoje fizemos e virá à Assembleia da República, espero eu, muito em breve. Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra já não tem tempo, mas o Partido Chega ainda tem. Faça favor, Sr. Deputado. Senhora Presidente, esta questão da NUTS 2 podem aprovar todos os dias, todas as semanas, não avançaram com ela e andam com promessas disto há muito tempo. Tenho pena que não possa responder. No documento que nos fez chegar, diz no ponto 4.1, implementar a estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço, reposicionando o interior de Portugal como um objetivo da centralidade ibérica. Isto é qualquer coisa como um conjunto de palavras assim meio soltas que nós não percebemos exatamente o que é que os senhores querem fazer. Tal como todo este documento, que é... O senhor pode explicar, depois tem tempo livre, depois se quiser transcreva. Por isso, acontecem aqui uma série de documentação que é entregue que não traz absolutamente nada de concreto. A única coisa que faz é um conjunto de propostas vagas em que não se percebe onde é que querem chegar com a coesão territorial. Deixo-lhe a última pergunta para pensar, que é percebermos, quando estamos preocupados tanto com a forma como os trabalhadores da administração pública não conseguiram resolver ainda a situação do PREV-PAP, é lamentável que se esteja a permitir que nesta questão da descentralização os municípios e as juntas de freguesia estejam a contratar precários da forma como estão, com responsabilidade do vosso Governo.